625, AM 1010 kHz, ZYC 406, FM 95,5 MHz, Fortaleza, Ceará. E na internet www.opovo.com.br. Debates do Povo. Hoje, com Fernando Graziani. Olá, muito bom dia. Hoje é terça-feira, dia 5 de maio de 2015. Está no ar mais um Debates do Povo. A final do Campeonato Cearense tinha tudo para ficar na história da competição por um clássico recheado de emoção e alegria. Foi mesmo em campo. No entanto, o que se viu após os 90 minutos que garantiram o título do Fortaleza foram cenas de violência e vandalismo. Os torcedores invadiram o gramado, deixando mais de 1.500 assentos quebrados e um prejuízo de R$500 milhão aos clubes. A discussão sobre o fim das torcidas organizadas é antiga, mas a atuação desses grupos continua nos estádios, tem gerado debate sobre falta de educação, segurança nas arenas pelo país. Para discutir sobre o tema, aqui no Debates do Povo, hoje nós temos o blogueiro especializado em futebol, Elenilson Dantas, está aqui com a gente, a supervisora de mediação de conflitos da Rede Cuca e que tem experiência de intercâmbio e viagem para a Alemanha para acompanhar trabalhos das torcidas organizadas lá do país, a Vita Saraiva, o assessor jurídico da Federação Cearense de Futebol, Rodrigo Rocha, e o repórter especial do Jornal Povo, Demitri Túlio. Lembrando que você pode participar dos Debates do Povo enviando comentários e perguntas aqui para os nossos debatedores através do telefone que você já conhece, já sabe de cor, 3066-4030, ou pelo nosso WhatsApp 8128-0316. Muito obrigado pela participação de todos. Vamos até meio-dia aqui conversando muito sobre esse tema, que é um tema muito complicado, muito difícil. Eu queria começar com o Demitri, companheiro aqui do Jornal Povo. Demitri, você escreveu um ponto de vista muito bacana no jornal ontem e mostrando, tanto quanto eu, não foi nenhuma indignação, foi uma resignação, que é a mesma situação que eu tenho. Eu estou resignado, acho que isso é um assunto de dificílima solução. O que você tem para falar? Eu também quero que você fale sobre ontem, né? Porque a Secretaria de Segurança Pública e a polícia disseram que foi apenas um imprevisto e que o trabalho foi satisfatório. Talvez isso tenha causado mais indignação do que exatamente o que aconteceu, né? Pois é, Graziani. Bom dia a todos os convidados aqui do estúdio. Bom dia, o ouvinte da Rádio Povo e da internet. Primeiro, Graziani, assim, o que a gente assistiu naquele dia ali, né, eu acho que foi mais surpreendente do que os 3 últimos gols. Porque nos 3 últimos gols a gente estava pulando até a gente estava com toda a alma e coração na hora do jogo. No gol do Ricardinho, no gol do Assisinho e no gol do Cassiano. Mas depois que se viu foi uma desgraça que todo mundo viu aqui. E aí, assim, começando pela história das torcidas, eu sou contra a história de extinção de torcida. Certo? Para mim, extinção... Não. Eu tenho que ter controle. Inclusive esse debate, que a gente já fez quantas vezes debate aqui? Muitas. Umas 100 vezes eu vou botar, pouco. Certo? Dentro do banco de dados do jornal tem 300 matérias lá. Eu não sou a favor de extinção, sou a favor de controle. É controle. Certo? Cadê a lista que o estatuto do torcedor diz que tem que ter do pessoal que é reincidente? Cadê essa lista no Castelão? Cadê o banimento desse povo? Certo? Mas isso é autoritarismo. Não, já que ninguém quer brincar, não quer ir para a brincadeira de uma maneira sensata, então vai ter que ser assim. Não adianta a gente ficar nessa história, porque toda a vida vai se voltar nessa história, que a torcida tem que acabar, a Ceará, a TUF, a Jovem, não sei o que, essa história toda. Ou então dizer, mas quem desceu ali, tanto de Ceará e Fortaleza, eram torcedores comuns. Não, certo? Não. Ali também tinha gente de torcida organizada. Eles estão banidos, eles estão proibidos de vestir camisa, certo? Estão proibidos de vestir camisa e vão lá, como diz o outro, apaisando com a camisa do clube. Não está lá com o bichão Ceará, TUF, não está com isso. Mas está na mistura, sim. Tinha outras pessoas no meio daquilo ali. Eu considero que todo mundo que está ali é bandido, certo? Porque desce para quebrar, desce para dar porrada, desce para bater como aquele rapaz do Ceará que apanhou, certo? Apanhou porque também desceu para fazer baderna. Na verdade ali foi uma tentativa de espancamento. Total. O doutor Rodrigo está aqui, e ontem até brinquei entre aspas, né, na TV, o Código Penal foi amplamente conhecido ali, né? Porque eu contei pelo menos uns 20 crimes tipificados no Código Penal lá dentro.
Porque teve roubo, teve furto, teve formação de Só quadrilha. teve um preso, viu? Não, isso aí é brincadeira, né? Teve formação de quadrilha, teve tentativa de assassinato, porque, olha, 10 pessoas chutando a cabeça de uma pessoa é tentativa de assassinato. Agressão, ameaça, uma série de crimes tipificados no Código Penal que foram cometidos ali na frente de todo mundo. Então na cara e no final você não tem nada e a polícia diz não foi satisfatório o policiamento, o quê? Né? E você traz outra questão lá no meio dessa história, vou passar pro doutor aqui. O Castelão é inseguro internamente. É inseguro. Você tem condição de ter segurança, aquela segurança privada ali, não é de Araque. Aquela segurança privada ela não contém nada, como ficou provado, né? Não tem. Se tiver a intenção de alguém invadir, ela invade. Uma pessoa talvez não, mas a horda invade. Invade com certeza. Invade. Doutor Rodrigo, como é que a federação... Porque a federação ela também está sendo responsabilizada, assim... Todo mundo está falando que a federação também tem que agir de uma outra forma, que também ela foi pelo menos omissa em relação aos acontecimentos. Os clubes também estão sendo acusados porque não investem na segurança adequada. Na verdade, é impossível que o que aconteceu alguém tenha acertado. Foi um erro coletivo gigantesco, né, Vita? A Vita está aqui também. Daqui a pouco ela vai falar sobre essa experiência bacana dela lá na Alemanha. Como é que a federação está recebendo essas acusações de que ela foi omissa, que ela deveria ter organizado melhor? E o que é feito lá internamente para que isso... Como é que a federação avaliou o que aconteceu? Olha, primeiramente, bom dia. É uma alegria estar aqui podendo utilizar a palavra, infelizmente, para a gente tratar de um assunto tão triste, né? Foi uma final que eu comento com os meus colegas, até o apito final talvez tenha sido a mais bonita que eu tenha visto. Agora, depois do apito final, se tornou aquela desgraça, né? E poderia ter sido pior, porque foi sorte não ter morrido alguém. Foi sorte. Hoje a gente fala desgraça, bárbaro, mas porque a gente ainda está analisando a coisa do ponto de vista do que aconteceu na realidade. O que poderia ter acontecido, muito mais grave. Poderia ter morrido gente, aí a situação ia ser mais lamentável ainda. A federação ela tá procurando se reunir com a Secretaria de Segurança Pública, com o Ministério Público, especificamente o Núcleo de Defesa do Torcedor, com o Juizado do Torcedor, para a gente procurar diagnosticar e o que fazer daqui para frente. Porque o que é que acontece? Foi feito o nosso plano de ação, que foi cumprido da forma que deveria ter sido cumprido. Como, por exemplo, ano passado foi a mesma final, nos mesmos clubes, no mesmo estádio, e não houve invasão. E foi o policiamento semelhante. Na realidade, o problema que ocorreu no domingo, ele perpassa muito por um problema de educação do torcedor. Muitos torcedores, eles não têm a noção de que aquilo é um esporte, né, que deve ser, muito embora ele traga paixão, né, mas ele deve ser tratado como um esporte, não como algo de vida ou morte, né? Hoje em dia você é torcedor do Ceará, você não pode brincar com um amigo seu que é torcedor do Fortaleza ou vice-versa, que as pessoas muitas vezes se ofendem, se agridem, e não é uma coisa correta. Aquelas pessoas que entraram no campo fizeram realmente uma barbárie. Mesmo aqueles que entraram com simples intuito de comemorar, já estão errados. Porque o local do torcedor não é dentro do campo. O local do torcedor é na arquibancada. Em hipótese alguma. Mesmo para comemorar. Mesmo para comemorar. Tá errado quem entrou para comemorar, tá errado quem entrou para provocar e tá errado quem entrou para aceitar a provocação. Para revidar. Não há inocência. É bom deixar claro, porque hoje o que acontece? Torcedores de Fortaleza e Ceará estão tentando se então, acusar uns aos outros, né? O torcedor do Ceará disse que o culpado é o torcedor do Fortaleza, o torcedor do Fortaleza disse que o culpado é o torcedor do Ceará. Exato. O que deixa claro que os dois são culpados. Os dois são culpados. As torcidas nessa situação estão erradas. Não há como você dizer que uma torcida agiu de uma forma correta e outra agiu de forma errada. As duas agiram de forma errada. E para resolver esse problema, eu não vejo como talvez um problema de fácil solução. Porque ele passa pela reeducação do torcedor. E ele talvez seja a única solução. É reeducar o torcedor.
Você vai em partidas em outros países que você não vê isso. Aproveitando esse gancho, queria que a Vita começasse a entrar na conversa. Vita, qual foi essa sua experiência na Alemanha? Você é mediadora do Cuca, também já fez trabalho lá com as torcidas organizadas, né? E essa sua experiência na Alemanha, qual é a diferença fundamental? A gente está falando de um país também que é muito, muito exemplo de organização, de não violência, mas que no futebol também tem os seus problemas, né? Sim. Diga lá, Vita. Bom dia. Bom dia. A gente participou, né, dessa visita à Alemanha em março de 2013, fazendo uma pesquisa de intercâmbio, né, conhecendo um pouco dessa experiência que é realizada na Alemanha. E o que a gente via lá, e aí sem falar do desenvolvimento do país, né, não vamos nem entrar nesse mérito, mas o que a gente via lá era um processo bastante integrado de trabalho, né, do poder público. E aí a gente fala em todos os níveis, sabe? Executivo, judiciário, legislativo. A gente fala de um Ministério dos Esportes a nível federal que investe no trabalho, né? Não se omite, né? Que não se omite, que investe no trabalho não só de escolinha, né? De desenvolvimento para o menino que quer ser um bom jogador e tudo mais, mas principalmente nesse trabalho de educação dos torcedores, de reinserção social, né, de apoio aos torcedores organizados, né, tendo em vista que, inclusive, lá acontecem, sim, conflitos, né, entre torcidas organizadas, já aconteceram há muito tempo, né, acontecem ainda num nível bem menor, e lá muito relacionados à questão, né, neonazista, enfim, né, com questões de preconceitos, né, xenofobia, homofobia, enfim. Que não é quer dizer, que é uma violência odiosa, mas não é uma coisa vamos colocar as coisas não é uma coisa gratuita. Existem outros valores envolvidos né, nos conflitos políticos, históricos, também, aquela coisa toda. Também, né? E o que a gente via lá era esse investimento do governo, né? Não é um investimento e também um apoio à sociedade civil que é organizada nesse sentido de tentar ajudar, né, através de um projeto social intitulado Fan Project, né, que são os projetos dos fãs, que realizam esse trabalho de mediação de conflitos entre polícia, entre os torcedores, né, que trazem para sentar na mesa o executivo, trazem, né, a polícia, enfim, trazem também as federações, né, alguns torcedores, lideranças locais, para pensar planejamento antes do jogo, né, para discutir ações, né, de educação, enfim. O que a gente vê é um processo bastante integrado, né? Teve um jogo que a gente participou lá, que foi em Dortmund, né, do Borussia Dortmund e o Schalke, né? O Schalke. Isso. E a gente viu um contingente policial imenso na rua, né? Realmente trabalhando ali no que a gente considera como repressão, mas necessária, porque existem históricos de violência e homicídio, sim, né? Entre as torcidas. Mas existe ali uma inteligência trabalhando nesse sentido, existe ali uma programação, existe um planejamento, né? E o que a gente vê aqui no Brasil, e aí vamos falar um pouco mais de Fortaleza, né, que é a nossa situação, é que o poder público ele está omisso, sabe? A gente tem a única pasta, né, do poder público que está fazendo esse debate, né, desde 2012, que está assentando com as torcidas, que tentou uma aproximação, foi a parte da juventude, né, da prefeitura, do município. E a gente, infelizmente, só tem essas iniciativas, né, que foram coordenadas pela Coordenadoria de Juventude, pela Rede Cuca, no sentido, né, de trazer para o debate, né, foram realizados diversos encontros, mais de 20, 30, né, além de capacitação e mediação de conflitos, né, esse diálogo com os torcedores, com as lideranças, pensando nesse processo, né, de como é que eles podem se organizar, e são organizados e dão show dentro e fora de campo, algumas torcidas, eu acho que é necessário a gente lembrar disso, e a gente cair nesse discurso, né, de que a extinção da torcida vai ser a solução, é querer tapar o sol com a peneira, mais uma vez. Há 30 anos estão tentando no Brasil acabar com as torcidas organizadas, e até porque não existe. Se agora só tem um jeito de acabar. O que a gente vê realmente é que as torcidas estão desorganizadas, né? O que a gente viu ali,
tem essa situação do torcedor comum, né? Tem a situação do torcedor que é, entre aspas, da organizada, né? Mas o que a gente vê de fato é que existe uma crise, né? Nos clubes existem crises dentro das torcidas, né? Em algumas torcidas, com falta de diretoria. Como é que você vai movimentar? Como é que você vai mobilizar? Como é que você vai colocar norma, né? Então fica mais difícil esse processo. E, infelizmente, o poder público, ele só olha para isso quando acontece a situação, quando acontece o conflito generalizado, quando a mídia está ali cobrindo, né? E vendo, né? Quando vê a confusão explodindo. Infelizmente, é só nesse momento que a gente vem para cá, para a rádio, para falar disso. É verdade. Né? Edenilson estava lá no jogo, Edenilson? Tava sim, tava no jogo. Em cima ou embaixo? Tava em cima. Se você tivesse embaixo, você teria entrado também? Não, eu não teria entrado. Ele é torcedor do Fortaleza e a gente trouxe ele para o debate porque ele, além de ser blogueiro do Fortaleza, é um torcedor que participa não efetivamente de torcida organizada, mas está sempre nos jogos e conhece muito o comportamento. E eu te perguntei logo de cara, queria saber, porque a gente viu muita criança, muita senhora que a gente vê que não entrou para brigar, entrou no campo claramente por falta de educação e uma empolgação completamente surreal, porque na verdade é para comemorar ali, né? Para bater selfie, aquela coisa toda. O que você viu lá, Edenilson? Vou te falar, é o seguinte, eu frequento estádio desde 1982, né? De lá para cá são várias decisões. Eu lembro que nas minhas primeiras vezes que eu fui ao estádio ainda com meu pai, eu via gente chegando para a final de campeonato com tábuas. E eu perguntava, pai, por que eles entram com essas tábuas? Ah, não, porque se a gente for campeão, a gente tem que invadir o campo. A gente vai invadir o campo, a gente vai comemorar. Tem gente que tem que pagar promessa, tem que atravessar o campo ajoelhado. Então, tem toda essa tradição. A paixão. Isso aconteceu no Brasil inteiro. Se você pega os títulos de 1970, 1980, o que tem gente ajoelhada atravessando o campo é uma barbaridade. Verdade. No Brasil inteiro, não é só aqui não. Por que eu falei de tábuas? Porque o pessoal vê o Castelão hoje, mas antigamente tinha um fosso, né? Antigamente não, até recentemente. Né? Tinha um fosso, então... Às vezes o cidadão colocava a tábua lá, passava, outros pulavam, que tinham mais agilidade, pegavam as placas de publicidade, usavam como rampa também. Então, mas só que o torcedor que fazia isso, fazia movido por um sentimento que era a alegria. Hoje em dia, o maior problema vai ser não corrigir esse torcedor, não reeducar esse torcedor que tem a alegria como a motivação dele. Mas o pior é aquele torcedor que tem como a motivação o prazer de quebrar, o prazer de bater e se sentir vitorioso até em ser preso. Se vangloria porque foi preso, porque apanhou da polícia e coloca isso como um troféu em rede social. Esse vai ser o problema, reeducar esse torcedor. Não o que tem a motivação da alegria para invadir, para comemorar. Esse vai ser fácil. Eu, por exemplo, me reeduquei. Eu sentia muita vontade de invadir o campo, agora não sinto mais. Mudou. Né? A gente tem que se reeducar, mas o problema vai ser reeducar o torcedor que se sente prazer em quebrar, em bater, em sangrar. Esse é o problema. São 11h25, a gente vai fazer um intervalo, mas a produção do nosso programa entrou em contato hoje com a assessoria da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social e a pasta informou que não vai mais pronunciar sobre o assunto e que tudo que havia para ser dito sobre o tema já foi dito ontem na entrevista coletiva, ou seja, que foi tudo satisfatório. E eu volto a dizer, isso é mais chocante às vezes do que aconteceu. Porque o que aconteceu, talvez, eu não fiquei surpreendido. Até porque a gente vive numa cidade tão violenta, que lá foi um retrato do que acontece no dia a dia, não é? Foi um retrato do que acontece no dia a dia. Furto, roubo, tentativa de homicídio, acontece o tempo inteiro na cidade, né? Nos bairros, tá? Acontece o tempo inteiro. Conflitos comunitários nos bairros. E também não dá para achar que o futebol... Um grande erro é que as pessoas acham que o futebol tem que ser tratado como uma ilha, jamais numa cidade violenta. O futebol vai ser... Isolado. Vai ter paz. Não tem como. É impossível. Não tem como. O que dá para tentar fazer é minimizar a situação. E nem isso está sendo feito. Porque o caos está implantado. 11h26 você participa com a gente, viu? 3066-4030. Daqui a pouco a gente lê aí as mensagens. Até já. Debates do Povo.
Oferecimento CGV, oftalmologia clínica e cirúrgica, 3081-6400. Conheça a CGV Oftalmologia Clínica e Cirúrgica. Dr. Eugênio Gifone, Dr. Felipe Carvalho e Dr. Rodrigo Vicentini. Exames modernos e centro cirúrgico com equipamentos de última geração. Realizando sua cirurgia com segurança. É com a CGV. Ligue 3081-6400. Avenida Santos Dumont 2456, 18º andar. Edifício Corporate Plaza, Aldeota. CGV Oftalmologia Clínica e Cirúrgica. Nossa visão é você. Diretor técnico Dr. Rodrigo Vicentini, CRM 6233, RQE 3197. Com uma Forte Rastreamento, você produz mais, economiza mais e vive mais tranquilo. Forte Rastreamento, gestão de patrimônio, 32537000. A nova casa é sua casa, qualidade e tradição. A sua casa é nova casa, pra fazer a sua refeição. Tem todo dia self-service, sobremesas e a noitinha sopas. Nova Casa, desde 1987. Mais de 20 anos com qualidade e tradição. Fone 34570123. A sua casa nova, casa. Amor, passa o pão. Ó, tá aqui. A geleia de framboesa também, por favor. E a geleia de framboesa? Tá ali no balcão, perto do caixa. Aqui no São Luís, a gente capricha em todos os detalhes para você se sentir à vontade como se estivesse em casa. E agora estamos inaugurando mais uma loja para facilitar o seu dia a dia. E o que é melhor, bem aqui pertinho, na Avenida Santos Dumont 5625. Vem que a gente está esperando você. Chega aí, Mercadinho São Luís. Me acostumei com você. Dias de amor, dias de sol, dias de amizade, de família e alegria. A Dias de Souza compartilha com você a alegria de receber pela segunda vez consecutiva o prêmio de Construtora do Ano do Sinduscom. Obrigado por fazer parte da nossa história. É com você que a gente constrói dias melhores. Dias de Souza, dias melhores em dobro. Eu quero morar perto da escola dos meus filhos. Eu quero morar perto do meu trabalho. Eu quero estar ao lado das melhores lojas. Eu quero morar ao lado de uma praça para fazer a minha atividade física. E eu quero tudo ao meu redor. Conheça o Promenade Aldeota. Apartamentos de 158 metros quadrados com 3 suítes e gabinete. Na Barbosa de Freitas com Carolina Sucupira. Um empreendimento com qualidade Placic. Intermediações Lopes Imóveis. Visite estande de vendas. Informações 3043-7398. OAB no Rádio. Um programa da OAB Ceará para o advogado cearense. A OAB Ceará vai implementar em até 2 meses o primeiro núcleo de empreendedorismo para jovens advogados do Brasil. O anúncio foi feito durante a segunda sessão ordinária do Conselho Consultivo OAB Jovem. O núcleo vai possibilitar à advocacia um treinamento na área de gestão conciliada à prática jurídica. O núcleo de empreendedorismo será realizado em parceria com a Escola Superior de Advocacia ESA, Comissão OAB Jovem e Associação dos Jovens Advogados de Fortaleza e Região Metropolitana Haja Forte. Outras informações no programa OAB na TV. Quarta-feira, às 7 da noite na TV Fortaleza e às 11 na TV O Povo. Acesse oabce.org.br e curta a OAB nas redes sociais. Ou ligue 3216-1600. Debates do Povo. Hoje, com Fernando Graziani. São 11h30, a gente volta a um assunto que é palpitante, tem tantas mensagens aqui, daqui a pouco eu vou ler. A gente estava conversando aqui fora do ar e vamos trazer essa discussão para o ar, que é o seguinte: hoje, por exemplo, a TUF, torcida organizada do Fortaleza, uniformizada do Fortaleza, não tem um representante, não é isso, Vitor? Sim. Não tem. E aí fica difícil você fazer esse controle dos torcedores, né? Ele não tem um presidente? Existe uma certa dificuldade, né, nessa gestão da torcida, e isso os torcedores, né, com quem a gente realiza os trabalhos, eles colocam isso muito claramente. É difícil esse processo, né, de controle, de administrar. Ou seja, as torcidas organizadas estão desorganizadas. E aí que é que piora a história, né? E aí o que acontece? O clube também não se pronuncia, né? É difícil fazer essa parceria, né? Como é que você vai exigir aí o cadastro, por exemplo? Fica ainda mais complicado, né, com esse processo, né, de desorganização. Os meninos que estavam aqui assistindo a gente agora, né, tanto da Ceará Mou quanto da JGT, o Regis e o Arthur, colocando da dificuldade que eles têm enquanto lideranças das torcidas deles, né,
para conseguir administrar, para conseguir mobilizar, para conseguir convocar, para conseguir responsabilizar, porque são voluntários, eles, no caso, são voluntários, são diretores voluntários, e que tudo dependia, na verdade, da boa vontade deles, da liderança positiva que eles tinham, né, de sentar, de fazer o acordo. Até um certo tempo, eles ainda conseguiam ter a torcida na mão, enfim. Fica mais difícil, né? Quando você não tem um poder público ali próximo. Você falou no meio dessa história, porque também você tem a conivência de Ceará e Fortaleza e outros clubes com as torcidas organizadas. Tem medo de perder torcedor, às vezes fica refém, às vezes vai bater em jogador dentro de campo. Tem um aspecto político também, que os dirigentes usam, né, as torcidas como propaganda eleitoral, né? Força de voto, claro. Essa história toda. Nessa viagem que você fez, certo? E aí você está falando da desorganização das torcidas. Tem algum projeto hoje rodando no CUCA, rodando na coordenadoria, certo? Prefeitura, mas também Estado. Tem algum projeto rodando, algum programa para... Bora lá, vamos encarar essa história aqui, porque a gente está... Vamos puxar essas torcidas, vamos ver como é que a gente trabalha com Ceará e Fortaleza aqui, certo? E outras. Né? Desde o retorno, como eu estava colocando, né? Desde 2012 já vem tendo essa aproximação com as torcidas. A gente retornou da Alemanha com um projeto, né? Foram realizadas, assim, algumas capacitações, algumas formações e mediação de conflitos, debates, chamando, inclusive, né, judiciário, chamando polícia. Mas o que a gente percebe, enquanto articulador nesse processo, junto com os torcedores, é que, infelizmente, os outros atores da gestão não participam. E aí eu estou falando de todas as esferas, né? Eu estou falando do clube, eu estou falando do próprio judiciário, que às vezes fica na situação mais cômoda só de vir para punição. É necessário que venha para sentar e conversar também, né? Em um dos momentos a gente teve a participação de uma das juízas que estão acompanhando os casos e que foram fantásticas as discussões, né? A gente percebia que os torcedores que estavam lá presentes, né, se sentiam mais responsabilizados, queriam fazer uma mudança, mas a gente precisa aí de um envolvimento de vários setores, né? Isso não pode ficar na mão só de um ator, né? Não, pois é, mas eu volto a essa pergunta, né? E aí como teve esse episódio no domingo, de novo vamos voltar a essa discussão para ver como é que se rearticula isso. Mas quer dizer, não existe um programa, eu não estou falando assim de palestra, dessa mediação. Então, existe um programa, hoje, Prefeitura e Estado, que eu puxe, tá lá, que eu oficiei, certo? A punição eu acho que tem que existir, mas nessa parte aqui, nessa parte da educação, certo? Existe algum problema que eu chame lá as torcidas organizadas, a federação, o Ministério Público, e vamos ver aqui como é que a gente trabalha com isso aqui? Vou deixar um pouquinho separado aqui a história, não existe, né? E para a federação, certo? O Rodrigo falou aqui da questão da educação, mas a federação... Eu desafio a federação a mostrar um programa que a federação fez de educação com torcidas organizadas. Nenhum. Pelo menos nos meus 18 anos de jornal. Nunca. Não fez. E o Alencar, lá de Maracanã, ele pergunta, aproveitar que o Rodrigo vai responder essa do Demetri, sobre a preocupação da federação em fazer ou não algum programa sobre isso. Ele disse que a federação foi culpada porque ela que deveria ter colocado segurança suficientes para impedir a baderna. Então, fique à vontade aí, Rodrigo, para responder. Bom, primeiramente, como havia falado antes, foi feito um plano de ação que foi seguido. E, salvo melhor juízo, foi muito semelhante ao que houve no ano passado. Né? Existem certas coisas que elas estão no âmbito da imprevisibilidade. Se você tem uma situação semelhante que ocorreu no ano passado, a ideia é que a solução também seja semelhante. Não tem como você adivinhar determinadas situações. Nós acreditamos que, inclusive, a participação das organizadas nesse processo de reeducação, junto com os clubes, junto com a federação, com autoridades, quem quer que seja, é extremamente importante. Né? As organizadas sofrem um problema que talvez todo mundo sofra, que é a infiltração de pessoas que não estão ali com o verdadeiro intuito de torcer, de apoiar o clube. Mas isso você vê também na situação que ocorreu no domingo.
sem a existência de torcida organizada, que ocorreu essa situação onde você vê que pessoas... Eu ia brincar que se existe em partido político, imagine uma torcida organizada, mas enfim. Existem pessoas que entraram no campo que você nota que não são de perfil de agressividade, né? São pessoas que realmente entraram para comemorar, como existem vândalos que entraram no intuito de destruir o estádio, de brigar contra a torcida, de brigar com jogadores, etc. Então, é importante, eu acho, essa união de todo mundo para a gente buscar solução. Federação, poder público, torcedores, clubes, todos os atores envolvidos no espetáculo que é o futebol. Você pode participar com a gente pelo 3066-4030. Hoje a gente está conversando sobre essa situação que aconteceu domingo, né? Você ouviu agora o Rodrigo Rocha, que é assessor jurídico da federação. A voz feminina no nosso debate é da Vita, né? Da Vita Saraiva. O Demetri Túlio, nosso companheiro aqui do Jornal Povo, e do Elenilson Dantas, que é blogueiro aqui do Fortaleza no Povo Online. Elenilson, em relação ao que aconteceu ali, você viu também muita gente que não é de organizada entrar, o que faz com que o problema seja realmente não só da torcida organizada. Como a gente falou agora, é impressionante que se tem uma organização, é muito mais fácil controlar essa organização, ou seja, de verdade, controlar não de papo, mas de verdade, né? Exigir realmente o cumprimento da entrega da documentação, da ficha policial de todos os integrantes. Seria uma coisa tão fácil, tão simples, como acontece em tantas outras. Agora, se você pune a organizada, fingindo que isso vai resolver alguma coisa, você a desorganiza, não tem como controlar, e aí fica cada um por si. É verdade. Você vê pelos fatos que aconteceram com as punições, tanto de TUF, de Ceará Amor. Quando você trabalha em cima da organizada, com organização, com cadastro, beleza, fica fácil. Mas o problema é esse, a violência não está nos membros cadastrados. Você proíbe de entrar no estádio faixa, bateria, camisa de organizada. Você acaba complicando, tirando o brilho do espetáculo e das arquibancadas, e dificulta o trabalho de identificação. Você acaba dando um tiro no próprio pé, né? O fato da torcida organizada se cadastrar seus membros, ela é importante. Mas não adianta, porque um mau elemento vai numa loja, compra uma camisa de organizada, qualquer pessoa pode comprar, veste a camisa, não tem como fiscalizar. Eu vou saber, olhando para a cara do indivíduo, se ele está cadastrado, se não está, como é que eu vou... Pois é, a solução mais adequada, que não precisaria nem a gente estar fazendo esse debate, era a punição. Cometeu algum crime, seja punido. Dimitri, o comando do policiamento que estava lá no Castelão disse que a culpa é do estádio. Você acha realmente que o estádio precisará sofrer alguma reforma física para evitar? Claro que não vai dar para voltar ao fosso. Eu não consigo nem imaginar um arquiteto gênio talvez possa resolver ali algum problema. Não sei, porque não tem como mudar o projeto agora. Quebrar ali e fazer um fosso, isso não vai acontecer. Ou colocar uma proteção física ali, uma parede que as pessoas não possam... Você acha que isso tem que ser pensado, pelo menos? Não, eu acho assim, antes de comentar sobre isso é uma coisa que me chamou a atenção dos dois rapazes que estavam aqui, um da JGT e outro da Ceará Amor. Duas coisas que eles disseram que eu acho legal. Quando eles disseram lá, nós apresentamos vários projetos para o governo do estado e para a prefeitura, foi só para o governo do estado, e a barreira do preconceito. Sim, porque... Por causa de toda essa confusão que se arma dentro dos estádios, quando se fala em torcida organizada, a pessoa pula lá do outro lado. Mas é preciso, a gente tem que punir? Tem. Mas a gente só fala em punição. Mas se tem esses projetos, se tem esses programas, para frente com eles. Né? Tem até pacto de dizer, CUFA, CUCA, certo? Prefeitura, CUCA, Prefeitura, Estado, Sesporte, vamos traçar isso aqui, federação, certo? Vamos traçar essa história, porque assim... A história de dizer que a gente tem que se unir, tem que não sei o quê, sem o programa, Sim. No outro jogo vai ter outra história. Aquele jogo, a história da polícia militar, e eu assim, acho até patético a polícia estar dizendo isso, eu fui militar. Fui 5 anos da polícia militar. Participei de 300 partidas de futebol no Castelão. Como policial militar? Como policial militar, como sargento da polícia militar. O estádio hoje tem outra estrutura. Aí essa besteira de, porque a gente agora é igual à Europa, o estádio é padrão FIFA, essa frescura que não leva nada a canto nenhum.
Ok, se a gente não tem mais fosso, se arquitetonicamente o estádio é diferente, eu tenho de ter uma segurança diferente. Eu não sei por que a polícia não admitiu que falhou ali. Estaria levando menos porrada, não só da imprensa, como da população inteira que assistiu o jogo, que viu o jogo lá. Certo? Porque eu acho, pelo número de policiais que estavam lá, certo? E a preocupação hoje, que é claro, está na parte exterior do estádio, e essa história de que aquela segurança privada vai dar jeito, não vai. A segurança privada, no mínimo, vai me pedir. Elenilson, saia desse assento aqui, porque esse assento é do Demitri, não é o seu. Certo? Vá pro outro assento. Exatamente. Pronto. Mas ela não vai conter. A polícia tem que conter. Até porque o segurança, o cara que tá lá como segurança privada, ele fica morrendo de medo. O que é natural, ele é ser humano. Claro, a polícia ficou no meio da história. A polícia fez um cordão na lateral de onde estava o gol do Ceará. E ela recuou. Claro que ela recuou. Tem 2 policiais que foram feridos. Certo? Ali foi erro estratégico de posicionamento. E olha que assim, a coisa ia ser muito pior se tivesse mais gente embaixo. Né? Tivesse mais gente embaixo. Aqui não tinha tanta gente. Tinha mais gente da torcida do Fortaleza que entrou, mas da torcida do Ceará não tinha tanta gente embaixo. Já deram ideia de colocar as organizadas embaixo. Já imaginou domingo as organizadas? Pois é. Aí ia ser mais fácil, né? Mais fácil a invasão. O pessoal tava pulando lá em cima. Deixa eu fazer. Estavam usando rapel para descer, é verdade. Os caras são ninja. Exatamente. Usando corda lá de faixa para descer, né? A Marta Silva, que participou com a gente aqui do debate, disse que mora lá no São Gerardo. Como vai acabar com a violência nos estádios se os nossos próprios representantes políticos, que deveriam dar o exemplo, financiam as torcidas organizadas? O Alencar eu já li, o Beto Rocha mora lá no bairro de Fátima. Essa não vai ser nem a primeira nem a última invasão. Ninguém vai ser preso e ninguém vai receber punição. Esse aqui ele tá junto comigo. Eu tenho a mesma opinião dele. Francisco Antônio do Centro: não existe punição para esses baderneiros porque os clubes lucram com a entrada deles nos estádios. Ou seja, comenta aqui da omissão dos clubes, no caso específico, né? A Márcia faz a pergunta para você, Vitor, queria que você respondesse bem rapidinho. Se na Alemanha, como é que é a relação dos políticos com as torcidas organizadas? Você já falou, né? Há uma aproximação, né? Existe uma atenção dada em todas as esferas, né? Como eu coloquei, do executivo, do judiciário e do legislativo. A gente, inclusive, fez uma visita a uma assembleia tipo legislativa, né? Como aqui pra gente, só porque a estrutura é um pouco diferente na organização política. E a gente via, assim, debates, né, dentro das câmaras, a gente via essa atenção, esse olhar, né, e chamando para esse programa integrado. Né, e lembrando que o Borussia Dortmund, por exemplo, que é um time da Alemanha, o que o Ceará e Bahia fizeram aqui e o que Fortaleza e Ceará fizeram aqui em termos de público, o Borussia leva 80 mil torcedores por partida, não é só porque é final, não. É 80 mil torcedores essa que a gente participou. Por jogo. Por jogo. É muita coisa, né? Cláudio Soares, na primeira partida do Ceará com o Fortaleza, um jogador do Ceará foi expulso e na saída quebrou a porta do vestiário. A direção do estádio e o clube deveriam punir o jogador. O Cláudio cita também que jogadores às vezes colaboram para o esquema. E deu o que para ele, né? Nada, não aconteceu nada. Fernandes da Aldeota: invadir o estádio é totalmente contra a lei, para comemorar ou não, ele tem razão. Eudair Melo, do Eusébio: os diretores dos clubes não deveriam dar mais ingressos para torcidas organizadas. Isso continua acontecendo, para venda, né? Isso aí no Brasil inteiro continua acontecendo. O Henrique do bairro de Fátima: eu nunca vi reeducar marginal. Não se pode comparar a Europa com o Brasil. Os mesmos marginais que assaltam os trabalhadores nas ruas são aqueles que invadiram o estádio. 11h45, você está no Debates do Povo. Hoje a gente está falando sobre a violência nos estádios, especificamente o que aconteceu no Castelão. Estou aqui com o Elenilson Dantas, a Vita Saraiva, o Rodrigo Rocha e o Demitri Túlio. E claro, com os ouvintes a gente volta rapidinho. Debates do Povo. Oferecimento CGV, oftalmologia clínica e cirúrgica, 3081-6400. Conheça a CGV Oftalmologia Clínica e Cirúrgica. Dr. Eugênio Gifone, Dr. Felipe Carvalho e Dr. Rodrigo Vicentini. Exames modernos e centro cirúrgico com equipamentos de última geração. Realizando sua cirurgia com segurança. É com a CGV. Ligue 3081-6400. Avenida Santos Dumont 2456, 18º andar. Edifício Corporate Plaza, Aldeota. CGV Oftalmologia Clínica e Cirúrgica. Nossa visão é você. Diretor técnico Dr. Rodrigo Vicentini. CRM 6233, RQE 3197. Pintar, pintar, vamos pintar o mundo. Pintar, pintar com cores maravilhosas.
são as cores da alegria. Qualidade, atendimento, só com Lafayette Tintas. Pintar, pintar com Lafayette Tintas. Pintar, pintar com Lafayette Tintas. Sua vida você pinta. Fortaleza Brasil Stone Fair. Venha conhecer a nova fronteira dos granitos e limestones. Exposição de mineradores e indústrias, máquinas e insumos do Brasil e exterior. Palestras para arquitetos, designers e decoradores. Credenciamento gratuito. Participe! De 5 a 8 de maio, das 14 às 21 horas no Centro de Eventos do Ceará. Realização Simagran. Patrocínio FIEC, CNI e Banco do Nordeste. Organização Ícone Eventos. Informações 3261-1111 ou acesse fortalezastonefair2015.com.br. Você tem imóvel para vender ou alugar? Não perca mais tempo, anuncie no Zap. No site do Zap você anuncia seu imóvel de maneira fácil e rápida e ainda garante que seu anúncio seja visto por milhares de pessoas interessadas e receba muitos contatos. Acesse já www.zapmoveis.com.br. Zap, seu imóvel no Zap. Eu quero conforto, eu quero mais. Quero um carro novo, quero um Chevrolet. Eu quero um bom atendimento e total tranquilidade. Mais satisfação e muito mais felicidade. Zona da Fonte, eu tenho mais. Tenho muito mais. Da Fonte é muito mais Chevrolet. Da Fonte. 3535-6600. O Grupo Fornecedora, com 60 anos de atuação no mercado, lança Fornecedora Caminhões e traz com exclusividade para o Ceará os caminhões DAF. Sucesso na Europa e fabricados no Brasil com completo pós-vendas, os caminhões DAF possuem baixo consumo de combustível e excelente robustez, garantindo maior economia e oferecendo a cabine mais confortável da categoria dos pesados. Venha conhecer seu DAF, finamizável e em condições especiais para lançamento. Fone 3270-3450. Aconteceu? É notícia? Saiba por quê. Entenda, curta, compartilhe, comente e opine em conexão com o mundo. bbcbrasil.com, no Facebook, no Twitter e no Google+. bbcbrasil.com, nas mídias sociais, na sua língua. Debates do Povo. São 11h49, a gente volta aqui com Debates do Povo, hoje falando sobre a briga que aconteceu no Castelão, briga generalizada. Só para lembrar, hein, quem não sabe, várias equipes de TV e jornal foram furtadas lá, né? Roubo, né? Ou roubo ou furto. Tem uma imagem de um cinegrafista sendo obrigado a entregar o celular, até o tênis pediram. Negócio meio maluco, né? Você tá trabalhando lá e de repente você é assaltado. É um negócio completamente surreal. Aí foi satisfatório o policial. Foi satisfatório pra caramba. É incrível, né? O Rodrigo Rocha, que é assessor jurídico da Federação Cearense, agora responde o seguinte: Rodrigo, o que os clubes... Claro, você não é o procurador, você não vai fazer a denúncia, mas pela legislação, os clubes vão ser provavelmente julgados, serão, né? O TJD a Procuradoria vai fazer a denúncia. E qual que é a punição para eles? Bom, pode de fato haver a denúncia por parte da Procuradoria. Naturalmente, que para o TJD fazer esse julgamento, tem que haver a denúncia da forma correta, oficial, como consta no CBJD. Havendo essa denúncia, existe a possibilidade dos clubes serem punidos com realização de partidas de portões fechados, né, que são punições previstas tanto no CBJD como na Lei Pelé e no Estatuto do Torcedor. Até 10 jogos, é isso, né? Até 10 jogos. Obviamente que a dosimetria de quantos jogos vão ser vai caber ao tribunal, né? Mas existe essa possibilidade, uma possibilidade real, inclusive, de acontecer isso. Campeonato estadual só, né? Não, campeonato estadual. Campeonato estadual. Porque a punição em um determinado tipo de campeonato, ela só pode ser cumprida em campeonatos congêneres. Por exemplo, campeonato cearense só pode ser cumprido em campeonatos estaduais. Tá, mas uma pergunta aqui. Se o Ceará e o Fortaleza participarem da Fares Lopes e forem, eles podem ser punidos na Fares Lopes? Podem. Mas aí vai ser um subterfúgio para eles não serem punidos no ano que vem, num provável Ceará e Fortaleza, de repente, com clássico. Porque me parece impossível, na atual legislação brasileira, que eu nem concordo, que é punir o clube por algo que ele eventualmente pode até ter culpa, mas mesmo que ele não tenha, ele é punido. É uma responsabilização objetiva, né? Exatamente. Exatamente. É uma responsabilidade objetiva. Aconteceu alguma coisa ali, o clube está jogando, o clube vai ser responsável.
Porque vai ser quase impossível não ter uma punição severa, né? Até para ser educativa, evidentemente. Agora, se puder usar na Fares Lopes, para os clubes vai ser ótimo, porque o Fares Lopes já não tem público. Aí eles vão usar isso para aproveitar e cumprir a punição numa competição que já não tem público, né? Esse que é o X da questão. Nesse ponto, o CBJD é bastante claro. Você cumpre na próxima competição organizada pela mesma entidade de administração de desporto, que pode ou não ser a mesma competição no ano seguinte. Agora, naturalmente, advindo um julgamento antes da Fares Lopes, ele tem que ser obrigatoriamente cumprido na próxima competição. Não existe a opção de, por exemplo, a federação guardar a punição para outro campeonato. Ela tem que ser necessariamente no próximo campeonato após a punição. A Fátima da Aldeota pergunta qual é o número de seguranças em um clássico. Como esse cálculo é feito? Nesse caso aí tinha uns 500 policiais, não foi isso? Tinha 160 policiais, estavam dentro da arena, né? 260 dentro e 300 mais uma quantidade fora. Eram cerca de 550 mais ou menos, né? Que foi exatamente do ano passado que não aconteceu nada. Isso. Por isso que a federação se baseou nisso, né? Na realidade, esse plano ele é feito por várias mãos, não só da federação. Ele é feito numa reunião onde participa a Secretaria de Segurança Pública, federação, no DETOR e os próprios clubes. Então, esse número ele vem disso. Né? A gente recebe por e-mail, sempre ao final de cada reunião, exatamente isso. O problema lá, Demetri, é que realmente houve um problema de comando, né? Comando. É comando. Exatamente. Que aconteceu ali. Né? Se você tem bocas que as pessoas podem descer pelas bocas, aquelas bocas têm que ser fechadas. Fechado que eu digo não é arquitetonicamente, não. É a segurança. A polícia está ali. Certo? Porque não vai. Faltou a previsibilidade que poderia ter a invasão inicial. Você imaginar que aquele clássico não é um clássico de risco, 5 anos sem ganhar um título. Certo? Ceará e Fortaleza. O Ceará está vindo de uma conquista da Copa do Nordeste de salto alto. Provocação de todos os lados. E o requinte de crueldade, né? Perdemos no final. Não, ganhamos. Entendeu? É fogo. Aí a emoção foi foda. Aí você, o Arcizinho faz o gol, a torcida do Ceará enlouquece. Claro que tem que enlouquecer. O Cassiano vai, 1 minuto e meio depois, faz. E, claro, a emoção, todo mundo é gente. Faltou agilidade ali do comando. Então, né? Porque eu acho que nem o futebol é imprevisível, né? Você trabalha com essa imprevisibilidade. Agora eu vou lançar um desafio aqui, viu, galera? Para a federação e para a prefeitura e para a CESPORT. Vamos sentar com as organizadas. Para ver que projetos eles têm lá. Parar de falar deles, né? Como eles dizem, vamos parar de falar da gente e falar com a gente, né? Bora sentar e bora ver que projetos. Isso aqui é viável, isso aqui não é. Vamos potencializar isso aqui, vamos fazer isso. Porque senão, no outro jogo, a gente vai estar aqui de novo. Sim. Era legal estar aqui para discutir. O projeto tal tá pegando torcida tal. Tá sendo eficiente nisso, não tá sendo. Tô conseguindo, inclusive, pegar meninos que estão em áreas de risco, em condições, em situações de risco. Tô resgatando esses meninos. Bora ver, certo? Só para deixar claro que o pessoal da Ceará Amor e da JGT, o pessoal entrou em contato com a gente em relação à pergunta do ouvinte e diz que hoje não há mais nenhuma relação financeira entre clubes e as torcidas e que não há recebimento, pelo menos dessas duas torcidas, de ingressos diretamente do clube. O Leonel do Passaré diz, por que é tão difícil fazer o correto? É só identificar os criminosos, sendo de torcida organizada ou não, e punir. É essa a pergunta. É essa a pergunta, né? Ninguém sabe. É uma incompetência generalizada. Não, esse que é o problema. É uma incompetência generalizada. O Francisco da Aldeota, toda a vida que acontece esses problemas, a culpa é da polícia. Sim. Ele acha que não é. Ele acha que os únicos culpados são os criminosos. Carlos Antônio do Centro, para acabar com a violência nos estádios, a solução é metralhadora de bala de borracha. Esse aí já quer partir para violência, já, né? O negócio é sério. Porque realmente as pessoas têm o afã do desespero de resolver, mas esse realmente talvez não seja também melhor. A possibilidade que é ventilada em outros estados, inclusive Minas Gerais adotou uma época que é torcida única, né? E eu já começo a dar o braço a torcer que daqui a pouco vai ser uma solução paliativa, mas necessária. Pro espetáculo é péssimo, né? Tem uma dificuldade nessa questão de torcida única. Eu, pessoalmente, tenho minha opinião sobre isso, tá? Eu até acho, pessoalmente, Rodrigo Rocha, acho que seria uma solução. Agora, pelo próprio estatuto do torcedor, ele não permite a torcida única. Você tem que disponibilizar uma quantidade X de ingressos para a torcida adversa. Pois é. Você vê que a violência acaba tornando o futebol cada vez mais chato. E é um espetáculo maravilhoso. Sim.
O cara não pode tirar a camisa e sair rodando porque leva um cartão amarelo. Vai ter que ser torcida única, ou então joga sem nenhuma torcida. Menino, vai empurrando a história para uma coisa meio, né? Eu queria agradecer muito. Hoje realmente foi recorde de participação aqui dos ouvintes. Eu pude ler aqui a maioria, mas ainda tem muita coisa. Eu queria agradecer ao Dimitri Túlio, repórter especial do Jornal o Povo. O Jornal o Povo sempre alerta nessa situação. A cobertura do jornal foi espetacular. A supervisora de mediação de conflitos da Rede Cuca, que viajou para a Alemanha também para fazer esse acompanhamento, a Vita Saraiva. Obrigado, viu, Vita? Sim. Rodrigo Rocha, assessor jurídico da Federação Cearense de Futebol. Obrigado, Rodrigo. Muito obrigado. E o Elenilson Dantas, blogueiro aqui do Povo Online. Obrigado, viu, Elenilson? Eu que agradeço. Pela gentileza. A gente volta com o Debates do Povo. Amanhã, trabalhos técnicos do glorioso Kiko Gomes. Assistente de estúdio Rafael de Araújo, produção Alan Dantas, editora-chefe Selma Vidal, coordenação Faria Júnior, direção-geral de jornalismo Arlen Medina Neri. Debates do Povo. Hoje, com Fernando Graziani. Na sequência, o repórter CBN e em seguida você fica também com o CBN Brasil aqui no FM 95,5 e no AM 1010. Você acompanha o Trem Bala. A gente volta amanhã, 11 horas. Muito obrigado pela audiência de todos. Participe da 7ª edição do Prêmio CBN de Jornalismo Universitário. Entre no site cbn.com.br e mande sua reportagem sobre o tema Mais Tolerância,